deu a casualidade, né, de nosso último jogo com torcida aqui no nosso estado ter sido num Grenal e a retomada acontecer exatamente também num clássico do interior, um clássico igualmente centenário como o Baguá. A expectativa era grande do retorno do público aos estádios. A dificuldade de um clube do interior requer ajuda financeira, né? E o nosso público, o nosso torcedor, ajuda aí muito. E Deus quis que fosse num clássico Baguá. 1 ano e 6 meses. Esse foi o tempo que o público do futebol gaúcho teve que esperar para poder voltar aos estádios aqui no Rio Grande do Sul. Pois isso aconteceu de uma maneira bastante marcante. O público voltou justamente num clássico, o Baguá, o Guarani e o Bagé, o confronto da cidade de Bagé. E hoje o nosso assunto vai ser sobre essa rivalidade. Durante um bom tempo, o Guarani de Bagé e o Grêmio Bagé fizeram o clássico mais disputado do Rio Grande do Sul. Só que eles não se enfrentavam desde 2017. E com isso, a rivalidade entre a dupla Grenal acabou ultrapassando em número de jogos o Baguá. Porém, no começo de setembro de 2021, rolou enfim o Baguá 428. E foi especial ainda por um outro motivo. Foi a volta do público nos estádios gaúchos. Cerca de 600 torcedores compareceram ao estádio da Pedra Moura, casa do Bagé, para o clássico. Isso que podia ter sido mais gente, mas o ingresso salgado, custando até R$100 em alguns setores, afastou mais torcedores. A aposta era essa, o pessoal tá com saudade, é um clássico Baguá, então nós vamos ter que tentar faturar já de entrada, né, com esse fato novo, que é o retorno dos públicos aos estádios. Foi isso que acabou acontecendo. Te confesso que no caminho para o estádio havia uma sensação assim de uma certa angústia, um certo nervosismo, especialmente no que dizia respeito ao cumprimento das normas do protocolo, né? E uma expectativa também muito grande com relação ao clássico. A gente sabe da rivalidade. Foi uma grande prova aí que os protocolos podem ser, desde que sejam feitos, né, de maneira correta, acho que pode sim a torcida estar presente. Acho que é muito bacana até para nós atletas, é outro ambiente, é outro clima poder jogar com torcida, mesmo sendo contra o que foi aí na torcida adversária aí nesse clássico. Mas será que podemos dizer que o clássico, tomado como um dos eventos teste no Rio Grande do Sul para a retomada do público, cumpriu bem esse papel? Estando lá e vendo o clima do jogo, o distanciamento das pessoas, é normal não lotar o Pedra Moura, o Antônio Magalhães Rossell aqui em Bagé, é normal. Então tinha espaços, as pessoas distanciadas, obviamente quem vai junto pro jogo fica junto, mas grande parte das pessoas usando máscara corretamente, algumas pessoas, sabe, aquela coisa nariz de fora, normal. Me emocionei um pouco, né, quando ouvi a charanga também tocando, o clássico ali acontecendo, nessas condições que tu dissesse. Eu sou um fã incondicional de futebol do interior, seja ele qual for. Eu acho que a origem do futebol brasileiro ela vem desse futebol do interior. Em campo, Tairone abriu o placar para o Jaldinegro, apelido do Grêmio Bagé. Mas 15 minutos mais tarde, Rafinha empatou para o Alvirrubro. Inclusive foi lei do ex, viu? Pelo gol, até uma coincidência para mim, porque o meu primeiro gol aqui dentro do Bagé foi em clássico, defendendo a camisa de Jaldinegro, e hoje pelo Alvirrubro, na mesma goleira ainda. Então eu fico muito feliz. E foi extremamente marcante que o Baguá marcasse esse retorno do público gaúcho aos estádios. Isso porque o último jogo tinha sido justamente um clássico, o Grenal da Libertadores da América na Arena, em março de 2020. E 2021 é um ano especial ainda para a rivalidade Baguá. É o centenário do clássico. Era 31 de julho de 1921 quando os dois times foram a campo no que hoje é o estádio da Pedra Moura. Acabou 2-2. De lá para cá, 429 enfrentamentos, com 158 vitórias do Guarani e 147 do Bagé. Assim, o clássico 429 aconteceu dias depois da partida que motivou esse conteúdo. Deu Alvirrubro, 1-0. Grêmio, Bagé e Guarani tem muita história para contar. Afinal, ali pela década de 20, a cidade de Bagé era um dos polos mais importantes do Rio Grande do Sul. Hoje, a cidade tem 121 mil habitantes. Naquela época, a cidade era um pouco menor, mas tinha muita força econômica baseada no agronegócio.
E com isso, essa força se traduzia também dentro de campo. Em 1920, o Alvirrubro foi campeão gaúcho. Foi vice ainda em 26 e 29. Em 38, foi campeão novamente. E até hoje é o único time do interior a ganhar 2 títulos gaúchos. O Bagé, que foi fundado em 1920, ano do rival campeão estadual, conquistou o título gaúcho 5 anos mais tarde, em 25, e teve ainda 5 vices, o último em 57. E ao longo dos anos, houve alguns clássicos inesquecíveis, como o Baguá dos 100 tiros. Foi em 1964, no Baguá, que terminaria empatado em 1-1. Mas antes do final, o árbitro expulsou o jogador do Guarani, o Estorniolo. A torcida do Alvirrubro não gostou nada disso e invadiu o gramado. O que a Brigada Militar fez então? Entrou também no campo e disparou tiros ao alto. E assim nasceu a lenda do Baguá dos 100 tiros. Com o tempo, o Bagé acabou perdendo esse status de poderio econômico que tinha. Esse poderio foi se concentrando em outras cidades, como, por exemplo, a capital, Porto Alegre. O Grêmio Bagé, por exemplo, não disputa a primeira divisão gaúcha desde 94, e o Guarani desde 2008. E o Guarani, nesses últimos anos, se tornou meio que um ioiô, alternando entre a divisão de acesso e a terceira divisão. Mesmo assim, a rivalidade segue muito viva. Tive a oportunidade de conversar com algumas crianças dentro que estavam retornando também, junto com seus familiares, no estádio da Pedra Moura ontem. Fiz aquelas brincadeiras, mas qual é o teu time? Tu só torce por Bagé? E uma das coisas que um menino me chamou a atenção, assim, que ele falou, ele disse, não, eu torço por Bagé, tio. Ah, que legal, mas tu torce só pro Bagé? Ele disse, não, eu torço para o time tal, aqui um dos dois da capital. E aí eu digo, mas por que tu não torce só pro Bagé? Não, o Bagé não joga muito, né, tio? Às vezes ele não tá, não tem tanto jogo assim, mas quando tem jogo eu gosto de vir aqui e torcer para eles. É claro que existem dificuldades, ninguém aqui vai mentir para você. Nós gastamos 28 mil só em viagem e sem renda nenhuma, né? E quando o jogo é em casa também, tem um custo alto, segurança, borderô, delegado da partida, mas agora, com essa situação do torcedor, podendo nós ajudar, né? Creio eu que vai ser diferente, tanto na parte financeira como na parte técnica. A questão que pega mais é a alimentação dos jogadores, né? O salário está em dia, mas a gente tem que manter uma boa alimentação e o preço está muito elevado, até da carne. Mesmo a gente sendo uma região da campanha aqui, o valor da carne está muito elevado. E aí, você conhecia a história do clássico Baguá? Um dos clássicos mais importantes do Rio Grande do Sul? Deixa embaixo nos comentários. Eu volto na próxima, te inscreve no canal, hein? Tchau!